Bom dia, pessoal. Então, vamos aí a nossa aula de hoje, né? A aula 5 da apostila. Tá? Então, vamos à nossa aula de hoje, que é aquelas propriedades dos quadriláteros. Então, preste atenção que algumas propriedades não estão escritas aqui na definição e que eu vou comentar durante a aula, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai estudar a propriedade de alguns quadriláteros notáveis. Quem são os quadriláteros notáveis? Esses quadriláteros são chamados de notáveis porque têm essas propriedades definidas. Fora dos quadriláteros notáveis, você só tem aquela da soma dos ângulos internos ser igual a 360 graus, tá? Então, primeiro, vamos lá. O paralelogramo, tá? O losango, são os quadriláteros notáveis, hein? Retângulo, né? E o quadrado. E o trapézio, tá? Só que o trapézio tem alguns tipos de trapézio que eu vou falar com vocês sobre os tipos de trapézio, mas na nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. E vou voltar. Então, paralelogramo é todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes. Toda vez que eu ver essa palavra congruente, porque na geometria a gente usa a palavra congruente, mas quer dizer iguais, mesma medida, tá? Então, ó, quem são os lados opostos? Estão um de frente para o outro. Então, BC e AD são opostos, têm o mesmo valor, são paralelos, e AB e CD são paralelos, certo? Então, têm o mesmo valor, são congruentes. Então, propriedade 1, dois ângulos opostos são congruentes, iguais. Dois ângulos não opostos são suplementares. Então, gente, olha só. São dois nomes. Oposto, ou os ângulos vão ser, os pares de ângulos vão ser opostos, ou vão ser adjacentes. Na aula passada, tornando a falar, adjacente é aquele ângulo que está do lado, que forma o lado com ele. Então, aqui, ó, o ângulo B, o oposto é o D. Ó, o C e o B estão no mesmo lado, são ângulos que compõem o mesmo lado, então eles são adjacentes, tá? Adjacente ao lado. E A e B são adjacentes. Então, o que isso quer dizer? Que eles são suplementares. Então, o oposto que está de frente são congruentes, são iguais, e os adjacentes, aí você vai ver, qual o valor do ângulo tal? Aí você vai observar, ele é oposto ou ele é adjacente? Se ele for oposto, então é o mesmo valor. Se ele for adjacente, você pode aplicar aquele teorema do suplementar. 180, ou no caso ele vai dar incógnita, né? X igual a 180 menos o valor que ele estiver te dando ali. 90 graus, 30 graus, 130 graus, não sei, tá? Então, vamos lá. Outra coisa também que aqui não fala. Então, no losango, propriamente dito, a gente vai ter, em alguns losangos, não em todos, dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Vamos relembrar o que é obtuso e o que é agudo. Obtuso é maior que 90 graus, agudo menor que 90 graus, no paralelogramo propriamente dito, tá? Então, vamos lá. Claro, porque a gente vai ver aqui que todos os quadriláteros, exceto o trapézio, são paralelogramos, né? Todo quadrilátero, mas nem todo paralelogramo são esses quadriláteros. Então é assim, o paralelogramo, todo mundo é paralelogramo, mas nem paralelogramo não é todo mundo. Entendeu? Deu para entender mais ou menos aí essa propriedade? Então, um quadrado é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo, um retângulo é um paralelogramo por conta da definição do paralelogramo. Mas o paralelogramo, ele não é quadrado, nem todo é retângulo, nem todo é losango, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já viu aí, pares de ângulos opostos, congruentes, mesmo valor, adjacente, suplementar, 180 menos o valor que ele está te dando. Então, losango.
É todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes. Então, 4 lados opostos. E ângulos opostos congruentes. Né? É igual lá no paralelogramo, que os ângulos opostos são congruentes. Tá vendo? Iguais. No losango também. Só que o losango tem algo a mais. Os 4 lados são congruentes. Tem o mesmo valor. Então, por conta disso, o losango ele é um paralelogramo. Porque os lados opostos são congruentes. Ó, esse é congruente, esse é congruente. Mas os 4 são iguais. Se os 4 são iguais, os opostos são congruentes. Tá? Então, nesses quadriláteros notáveis, né, até o retângulo, os lados opostos são congruentes. Tá? Exceto no trapézio. Tá? No trapézio isso não acontece, não. Tá? Alguns tipos de trapézio, né? A gente vai ter lados oblíquos, mas vamos chegar lá no trapézio. Então, vamos aí. Propriedade. As diagonais, além de se cortarem no meio, são perpendiculares. O que é isso aqui? Que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo aqui é 90 graus. Ok? E aí vai acontecer... Então, olha só. Então, são perpendiculares. As diagonais são perpendiculares. Então, losango. 4 lados congruentes, diagonais perpendiculares e ângulos opostos também congruentes por conta da definição do paralelogramo. Ele é um paralelogramo, então, né, os ângulos opostos são iguais. E a gente vai ter pares de ângulos também obtusos e pares de ângulos, um par de ângulo obtuso e um par de ângulo agudo. No losango propriamente dito. Então, o losango é o balãozinho, tá? É o balãozinho. Aí, isso aí. Agora vamos ao retângulo. Retângulo é o quadrilátero que possui os 4 ângulos internos retos de 90 graus. Tá? E os lados opostos congruentes. Então, retângulo, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Então, o retângulo é losango? Não. Não, porque não tem os 4 lados iguais igual ao losango. Tá? O losango é um retângulo? Não, porque nem todo losango tem um ângulo reto. Tá, ok. Então, propriedade. As diagonais cortam-se ao meio e são congruentes. Ou seja, as duas diagonais do retângulo se cortam no meio e são congruentes. Tem o mesmo tamanho, mesma medida, né? A diagonal é quando você liga os dois ângulos opostos. Então, tá aqui, ó, BD, CA, AC. Então, você tem duas diagonais. Aqui, ó, a diagonal aqui, ó, AC e BD. Então, as diagonais do losango não são congruentes, mas a do retângulo, sim. Então, e não são perpendiculares, tá? Do retângulo. É certo? Então, vamos lá. Quadrado é todo quadrilátero que possui os 4 lados congruentes e os 4 ângulos internos retos, medindo 90 graus. Então, aqui. Então, tá? Aí tem as propriedades, olha só que legal do quadrado, a propriedade do quadrado. Ó, as diagonais, além de se cortarem no meio, são perpendiculares. Então, você tem aí, e também tem o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Qual é o quadrilátero que a diagonal tem o mesmo tamanho? Retângulo. Então, ele é um retângulo. Qual é o quadrilátero cujo as diagonais são perpendiculares? Losango. Então, o quadrado também é losango. O quadrado é losango até porque tem os 4 lados iguais. Se você gira o quadrado, ele forma um balãozinho. Tá? Então, do quadrado, os 4 lados congruentes, os 4 ângulos congruentes e iguais a 90 graus, as duas diagonais congruentes e perpendiculares. Ou seja, elas se cruzam no meio também e formam um ângulozinho de 90 graus. Trapézio é todo quadrilátero que possui par de lados opostos paralelos. Então, tá aqui. Esses lados opostos são chamados de bases. Então, no trapézio, a gente vai ter uma base maior e uma base menor. Tá? E os dois lados não paralelos são chamados de lados oblíquos. Tá? Então, vamos lá. E aí tem atividade. Tá, mas aí vamos lá recapitular, que é importante. Mas, professor, por que dessas propriedades? Para poder te facilitar na hora de resolver o exercício. Se você dominar as propriedades, você às vezes olha para a figura, eu gosto muito de falar que a geometria é fácil por isso. Porque você olha para a figura, você resolve.
Então, vamos lá. Paralelogramas. Lados opostos congruentes. Ângulos opostos congruentes. Ângulos adjacentes suplementares. E as diagonais também se cortam no meio. Tá? Então, vamos lá. Losango. 4 lados congruentes. Diagonais perpendiculares. Uma coisa que eu esqueci de falar, que as diagonais também do paralelogramo também tem o mesmo tamanho. Tá bom? Não tem não, desculpa. O paralelogramo não tem diagonal com o mesmo tamanho não, tá? Só se cortam no meio. Quem tem diagonal com o mesmo tamanho é o retângulo, né, e o quadrado, tá? Só esses dois. Então, vamos lá. Losango, diagonais perpendiculares, 4 lados congruentes, tá? Ângulos opostos congruentes, logo, ângulos adjacentes são suplementares. Isso aí vai valer para os quadriláteros notáveis, tá? Os ângulos adjacentes são suplementares, exceto no trapézio, tá? Então, vamos lá. Retângulo, 4 lados opostos congruentes, 4 ângulos congruentes medindo 90 graus, diagonais se cortam no meio e tem o mesmo tamanho. Então, vamos lá. Quadrado, 4 lados congruentes, 4 ângulos congruentes e iguais a 90 graus, retos, diagonais perpendiculares e se cortam no meio e tem o mesmo tamanho. Olha que legal, quadrado. E o trapézio, né, é todo quadrilátero, possui 4 lados opostos chamados de base, que são paralelos, e os lados inclinados são chamados de lados oblíquos. Agora vamos aí à atividade, vamos passar lá para aquela página lá do Word, tá? Para a gente poder responder às atividades. Então, vamos lá. Aqui. Então, olha só. Classifique como verdadeiro ou falso. Vamos ler tudo primeiro? Todo losango é paralelogramo? Lembra que eu falei que os outros quadriláteros são... losango, retângulo e quadrado são paralelogramos, mas eu não posso dizer que o paralelogramo é losango, todo paralelogramo é losango, ou é retângulo, ou é quadrado. Até porque, olha só, você tem que o losango, o retângulo e o quadrado é paralelogramo. Eu posso dizer que todo paralelogramo é quadrado? Não, até pela própria propriedade que diz que quadrado, retângulo e o losango é paralelogramo. Então, o paralelogramo pode ser simplesmente só paralelogramo, ele pode ser retângulo, ele pode ser losango, ele pode ser quadrado. Agora, com certeza, eu posso afirmar que todo losango é paralelogramo. É verdadeiro. Todo retângulo é paralelogramo? Verdadeiro. Porque, olha só, a definição do paralelogramo é que os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos também. Então, né, a gente tem aí tudo isso aí, né? Todo quadrado é paralelogramo? Verdadeiro. Além de losango, todo quadrado é paralelogramo, tá? Todo paralelogramo é losango? Falso. Todo paralelogramo é retângulo? Falso. Todo paralelogramo é quadrado? Falso. Então, todo mundo, exceto dos quadriláteros notáveis, menos o trapézio, tá? Então, todo mundo, todo quadrado, retângulo e losango é paralelogramo. Só vale a ida, não vale a volta. Então, com base nas definições, lembrando, todo quadrado é um paralelogramo, um retângulo e um losango, né? Responda. Então, todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado é retângulo, todo quadrado é losango. Então, viu? O quadrado é todo mundo. E também posso dizer que ele é trapézio também, tá? Porque os lados têm 2 lados paralelos, chamados de base, só que são iguais. Então, o quadrado é todo mundo, mas nem todo mundo é quadrado, porque o quadrado tem 4 lados congruentes, 4 ângulos retos, 2 diagonais com o mesmo tamanho e perpendiculares. Então, as diagonais do quadrado são congruentes? Sim, né? A gente acabou de ver isso aí. Né? As diagonais se cortam no meio do quadrado? Sim. As diagonais do quadrado são perpendiculares? Sim. Sim. Quadrado é todo mundo. Todo quadrado é losango? Sim. Sim. Todo quadrado é losango. Né? O quadrado é todo mundo. Legal, né? Ele é bem legal. É igual aquele doador de sangue universal. Doa para todo mundo, mas não pode receber de quase ninguém. Só dele mesmo. Então, 3. De acordo com as definições de paralelogramo, calcule o valor de x. Então, aqui ele deu x e 120 graus.
Isso aqui é um paralelogramo. Então, vamos lá. Se for ângulo oposto, tem o mesmo valor. Se for adjacente, são suplementares. Ou seja, ele mais o valor que ele deu é igual a 180 graus. Aí, como é que a gente calcula o x? Aplica a propriedade da suplementalidade. 180 menos o valor que ele está te dando. Então, aqui, é adjacente, tá vendo? Porque forma um lado. Então, a gente pode aplicar a propriedade da suplementalidade. Né? Então, x igual 180 menos o ângulo que ele te deu ali, que foi aqui, ó, 120. 120. É igual a 60 graus. Beleza? Então, vamos lá. Olha o 3. Olha a letra B. Olha a letra B. Olha a letra B. Vamos aí a letra B. Né? Ó, letra B. X é oposto ou é adjacente? Ele é oposto. Então, se ele é oposto, ele é igual. Então, x é igual a 112 graus. Então, essas duas propriedades, né? No quadrilátero. Então, no caso dos ângulos internos, quadriláteros notáveis, paralelogramo, quadrado, losango e retângulo. Então, se ele for adjacente, o que é adjacente? Está do lado, forma um lado. Então, quem é adjacente ao B? O ângulo B é o C e o A. Logo, esse cara aqui, o D, é o oposto. Então, quando é oposto, tem o mesmo valor, que é igual a letra B, é oposto. Então, tem o mesmo valor. Quando é adjacente, são suplementares. Aí eu aplico a propriedade da suplementalidade, que é 180 menos o ângulo que ele está dando aqui dentro, que é o 120 graus. Então, é fácil calcular um ângulo interno de um quadrilátero. Você tem essas duas propriedades. Oposto, mesmo valor. Adjacente, suplementar. 180 menos o valor que ele te dá. Aí rimou. Adjacente, suplementar. 180 menos o ângulo que ele te dá. Tá molhado o chão, filho. Bota o chinelo. Então, vamos aí para o nosso número 4. O número 4 é para responder sim ou não. Lembrando que as bases do trapézio são paralelas. E que os ângulos internos alfa e beta são colaterais internos. Responda. São congruentes? Não, porque a gente viu que, pela propriedade da dos ângulos colaterais internos, eles são suplementares, somam 180 graus. A gente teve isso lá na apostila do primeiro bimestre. Então, não. São suplementares? Sim. Acabei de falar. Alfa e beta são complementares? Não. Se eles são suplementares, eles não são complementares. Ué. Ou ele é suplementar ou ele é complementar. Ué, hein? Não é os dois. Né? Ou o cara é suplementar ou o cara é complementar. Não pode ser complementar e suplementar ao mesmo tempo. Pô. Então, com esse são suplementares, aí você pode aplicar a regra da suplementaridade, e esse com esse. Mas isso só vale para pares de ângulos, tá? Pares de ângulos dos lados oblíquos do trapézio, do lado tortinho. Eles entornaram a água, filho? Trocar? Não, deixa lá, depois troca. Depois eles sujam, eles bebem assim mesmo. Ele tá sujo de ração, não tem problema não. Tá? Foi? Não, mas não é você que vai beber, quem vai beber é o pintinho. Tá bom? Deixa a água suja lá, que é até bom, que ele bebe água e se alimenta ao mesmo tempo. Entendeu? Já terminou seu dever? Então vai lá terminar. O meu quase terminando. Então, tem essas... Então, vamos lá. Esse com esse. Né? Aqui são os lados oblíquos, são tortinhos. Os lados paralelos, AD e BC, são chamados de bases do trapézio. Então, você tem aqui, do mesmo lado oblíquo, esses ângulos, eles são suplementares, assim como C e D também. Tá? A soma deles dois dá 180 graus. E a soma dos 4, 360, isso aí é a propriedade de qualquer quadrilátero. Cara. Qualquer quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos são suplementares. Então, aí, acabamos a nossa atividade 5. Eu vou compartilhar para a gente ver a nossa próxima atividade, que é a atividade 6. Vamos lá. Na atividade 6, aí vocês já vão... Lembrando que eu estou tirando print sempre antes da aula,
para vocês já irem copiando a atividade, que vocês têm que copiar no caderno, hein? Então, na próxima aula, amanhã, vamos estudar a área dos quadriláteros, ou seja, retângulo, quadrado, losango, né? E trapézio, e também o paralelogramo, que ele não botou aqui. Acho que botou. Não botou do paralelogramo. Por que ele não botou do paralelogramo? Tá, e o paralelogramo também a gente vai acrescentar aí lá na hora. Não botou paralelogramo, ó. Não botou. Tá, então eu vou preparar uma aula a mais, que é a área do paralelogramo também. Mas o paralelogramo é base vezes altura, tá? Então, vamos lá. O que vocês vão copiar? Só as atividades. Vamos ver quantas atividades nós temos. Atividade 6. Área, né? Mole, mole. Mole, ixi, mole, mole. Mole, mole. Mole, mole. Área, ó. 3, vamos lá. 3, A e B. E só. Olha que pouquinho exercício vocês vão copiar aí no caderno. Ó. Número 1, a área do retângulo. Vou aumentar aqui para poder ver as medidas. 3 e 8. Certo? Área do quadrado, 4. Ah, mas não deu de baixo, porque você sabe que o quadrado tem os 4 lados iguais. A gente vai fazer tudo pela forma. Área do losango, aqui é 5, aqui é 1,2. A área da região cinza. Então, o que a gente tem aqui? Ele te deu aqui, ó, um retângulo, e dentro a branca é um losango. Então, a gente vai calcular sempre, quando você quer, ele quer a área dessa região aqui, vai ser a área maior menos a menor, sempre. Tá? Então, a área dos trapézios, vamos fazer aí. E na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os tipos de trapézio, tá? Que aqui não deu, então eu vou preparar uma aula para amanhã também sobre os tipos de trapézio, tá? Mas não é para copiar, o que vocês vão copiar aqui é só isso, tá? E aí, lembrando que sempre vou estar postando, quando for mais 8 horas, eu vou postar a atividade, e quando for 10 horas, a gente vai começar a nossa aula, tá ok? Então, até amanhã, pessoal. Tchau. Já vou postar lá na minha página do Facebook para vocês consultarem a aula a hora que quiser.